Olá, meus irmãos, meus amigos, que alegria poder estar nesta manhã mais uma vez para separar esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Eu quero saudar a todos um bom dia e com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. É uma saudação muito interessante porque paz é algo que todos nós precisamos num mundo tão conturbado, onde você liga um aparelho de televisão, onde você vai para a internet, vê uma notícia e o que você vê é violência, o que você vê é falta de amor e graça, porque é algo que nós não merecemos, mas que está ao nosso, ou seja, vem nos alcançar todos os dias, que é a graça do nosso Senhor e Salvador. E pensando nisso, hoje eu queria ler um pouquinho e pensar um pouquinho sobre salvação, sobre algo que nós precisamos pensar enquanto nós temos razão e nós podemos, decidir, ok? Eu queria que você hoje abrisse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 67 em diante para a nossa meditação nesta manhã. E nós vamos pensar um pouquinho sobre salvação. O que é salvação para você? Há uma promessa de salvação? Nós fomos alcançados por essa salvação? Deus providenciou no meio para que nós fôssemos salvos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu tenho falado sobre tantas coisas, tenho falado sobre santificação, mas salvação também é uma forma de se santificar. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia Sagrada aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Diz assim, a palavra de Deus, Lucas 1, 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa promessa de Deus e sobre essa misericórdia e sobre salvação. Eu quero orar pela sua vida e quero pedir a Deus que esteja nos abençoando nesse tempo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença e poder, ó Deus, meditar na Tua palavra. Obrigado porque mesmo, Senhor, sem merecermos, o Senhor nos amou com um amor eterno e o Senhor se entregou por nós, para que nós pudéssemos hoje ter, ó Deus, a liberdade em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, quando eu li essa passagem, eu fiquei assim muito impactado, porque Zacarias, ele veio cheio do Espírito Santo falar, veio profetizar dizendo para nós que o Senhor é o nosso Deus bendito, o Deus todo-poderoso. E eu acho bacana, eu acho poderosa essa fala, porque ele fala assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. O que é salvação? Como nós podemos pensar em salvação? Por que nós devemos pensar em salvação? É simples. Nós devemos pensar em salvação, nós devemos pensar na nossa situação de homens, pecadores, indignos,
que vive num mundo cheio de pecado, onde as pessoas estão sendo cada vez mais intolerantes com a palavra de Deus, com o amor, onde há falta de amor, há um rancor, um ódio no coração das pessoas, que isso nos leva a viver numa zona de perigo constante. E para você ser salvo do perigo, é preciso ter alguém habilitado. Se você for ler no início desse texto, a Bíblia fala que o anjo Gabriel, ele visita uma mulher. E que essa mulher, ela é agraciada e ela nela se faz gerar pelo Espírito Santo aquele que havia de redimir, de dar a sua vida para salvar toda a humanidade. Quando nós pensamos em salvação, nós pensamos que a nossa vida ela está num perigo constante de uma morte eterna. E a gente olha para esse texto e ele fala, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Desde o Antigo Testamento, desde antes de Jesus, nós já víamos a promessa de Deus. Deus prometeu lá no Gênesis, Deus prometeu através do profeta Isaías, quando diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, e ele levou sobre si todas as nossas mágoas, nossas dores. Quando Zacarias ele vem falando isso, ele fala também de algo aqui que é poderoso. O versículo 71 fala, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Eu não sei como é que você tem vivido nesses últimos tempos, mas a gente pode perceber que o que mais falta para a humanidade hoje é amor e compreensão, em todos os aspectos, em todos os lugares. Sabe? É no trânsito, é no comércio, no hospital, em qualquer lugar que você vai, num consultório, fazer uma consulta. Outro dia mesmo eu estava no sábado, para melhor dizer, estava numa consulta onde uma pessoa estava brigando com a recepcionista, estava discutindo, estava distratando a recepcionista, porque ele chegou atrasado. E na sua prepotência, na sua arrogância, ele se sentiu no direito de ser atendido. Lógico que em toda situação nós temos que ter algumas tolerâncias, porém, nós não podemos ser arrogantes ou prepotentes como aquele senhor estava sendo. E a gente olha hoje, nós estamos cercados de pessoas que nos odeiam, pessoas que querem o nosso mal. E como se livrar disso? Como ser salvo de tão grande perseguição, de tão grande ódio? Só através do amor de Deus, do poderoso amor de Deus, que nos dá essa liberdade, que nos dá essa capacidade de salvação. Versículos 32, 72, ele fala assim, para usar de misericórdia como com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Primeiro, quando nós alcançamos a salvação de Jesus Cristo, é pela misericórdia e pela graça, porque nada nós merecemos. Nada nós merecemos nesse mundo, porque a nossa natureza ela é má. 73 fala assim, e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que nos livres das mãos dos inimigos e o adorássemos sem temor. O adorássemos sem temor. Adorar a Deus sem temor. Hoje já está ficando quase difícil de você adorar a Deus. Nós estamos quase sendo proibidos de adorar a Deus. Então, quando você tenha uma oportunidade, pense nisso. Pense na violência desse mundo. Pense
que Deus, através de Jesus Cristo, Ele quer te conceder uma salvação eterna. Não estou falando de salvar, de livrar você das inconsequências humanas desse mundo, não, mas de te livrar da morte eterna, do inferno e te levar para junto dele. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus falando para os seus discípulos, ele fala para nós não turbar, não perturbar o nosso coração, mas para que nós crescemos em Deus e crescemos também nele, porque na casa do Pai há muitas moradas. Deus tem uma morada para você, Deus tem uma salvação para te dar, mas isso não depende de Deus, porque Ele já disponibilizou para nós. Depende de cada um de nós aceitarmos e entendermos que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o nosso estado de pecaminosidade, se arrepender e abandonar e confessar o Senhor como Salvador de nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração, que nesse dia você pense nisso e que Ele te abençoe e que você possa entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Tá bom? Vamos orar nesse momento mais uma vez, pedir ao Senhor que esteja nos abençoando e guardando a nossa vida de todo mal, para que para que nós tenhamos um dia pleno na presença do Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai, porque Tu és um Deus provedor, um Deus que tem misericórdia e de graça tem nos alcançado. Abençoe, ó Deus, a vida do nosso irmão, do nosso amigo que está aqui do outro lado, cubra ele com a Tua graça e com o Teu poder. Obrigado pelo Teu grande e infinito amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que está participando desse momento de reflexão, que essa reflexão possa falar ao teu coração, que você também possa compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva nele e faça com que essa mensagem chegue a você. Assine o sininho, ative o sininho das notificações e você receberá as nossas meditações todas as manhãs que postarmos aqui. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.